uma mensagem de um irmão que vacina como Onofre e que seguidamente se manifesta trazendo mensagens sobre essa questão dessa nossa luta comum contra a dependência química. E aqui ele traz uma boa opinião, para colocar assim, né, sobre a questão da descriminalização para o usuário de drogas. Ele diz assim: as leis humanas, em conformidade com o estágio evolutivo, evidenciam o alcance ou o distanciamento da lei divina de acordo com o que preceitua. Para que se avalie a pertinência de uma norma, basta analisá-la à luz da lei de justiça, amor e caridade. Muitas vezes, com justificativa nobre, a sanção penal avilta e constrange, por conta da busca da harmonia social, nem sempre observada neste ciclo punitivo. Dependência química, problema de saúde pública, é mazela social que tem origem na fragilidade espiritual daquele que busca suprir suas necessidades afetivas e materiais através do consumo da substância alienante. Os grandes produtores, a fonte do mal, precisam ser cerceados com veemência, nestes tempos em que é possível o mapeamento de toda a superfície terrestre. Não se torna difícil coibir esta produção e comercialização. Ao usuário, tratamento, acolhimento, encaminhamento para a recuperação da saúde física e emocional. Aos pequenos, educação, alternativas, consolidação dos valores morais, sendo dever de todos esta prevenção. Tiranizar o irmão do caminho, puni-lo desmedidamente, reacende a barbárie entre vós. Já em tempo de luz, há mais de 2000 anos tens a brilhar o Evangelho em vossos corações. Permitam ele alcance a esfera de vossas decisões. Com votos de paz a todos, Onofre. Colocando então a opinião favorável à descriminalização da droga ao usuário. Bastante rica, quem tiver interesse, basta copiar estas lâminas aqui. Era isso, então, ficamos à disposição para alguma pergunta, alguma colocação. Alguém teria alguma colocação? Sobre a rede CEPET Araju, que tipo de ações são feitas? Como é que ela funciona? Na verdade, o movimento CEPET funciona da seguinte maneira. Tem uma rede central em Porto Alegre. Há poucos dias até houve um movimento lá na cidade de Canoas. Então nós podemos dizer que das 7 entidades centrais, por assim dizer, fundadoras do movimento CEPET Araju, são as seguintes, que é o Ministério Público, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Brahma Kumaris, a Seitinoia do Brasil, o Grupo da Paz da PUC, o Instituto Professor Francisco Valdomiro Lorenz, e está me fugindo uma delas. São 7 entidades. Esse movimento ele existe há mais ou menos 4 anos, e a primeira edição foi em 2012 na cidade de Santo Ângelo. Então tem esse grupo estadual de entidades, e quando se decide que o movimento vai para uma cidade, que isso passa pelo promotor, pelo menos um dos promotores daquela cidade tem que se interessar,
tem que ser contagiado pelo contágio de alma para alma. A partir disso aí o promotor começa a ver todas as entidades que na cidade podem oferecer uma oficina. Então, quando o evento vem para uma cidade, o coração deles são oficinas que acontecem simultaneamente em quantas escolas se conseguir atingir daquela escola. Oficinas que têm como único requisito trabalhar a questão da paz na escola. Então, cada entidade, de acordo com o seu DNA, a sua marca, o seu perfil, ela monta uma oficina e ela que vai escolher se vai trabalhar com alunos da faixa etária, se vai trabalhar com pais, com professores, com funcionários, enfim, se vai ser uma oficina para a comunidade do entorno da escola, mas o objetivo é uma grande onda naquela cidade, com várias atividades ao mesmo tempo, envolvendo essa questão da paz. Junto com isso vem palestras mais amplas, há uma questão simbólica aqui, um dos símbolos do índio Cepete Araju, que foi escolhido como patrono do movimento, por tudo que ele significa para nós gaúchos e pela circunstância dele ter sido erigido na condição de herói nacional por uma lei brasileira, porque lembrei da 7ª entidade, que é o Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, que faz, enfim, essa parte do resgate do mito do herói. O movimento escolheu o Cepete Araju por ser um herói nacional, querendo também trabalhar com essas novas gerações a questão do bom herói, numa época em que muitas comunidades estão escolhendo para seus heróis um traficante. Que lá em Porto Alegre, uma comunidade fez um grafite enorme na parede de um prédio para homenagear um traficante morto. Então, uma das vertentes é resgatar o mito do herói como o símbolo daquele que se sacrifica em nome dos seus valores. Porque o próprio Cepete Araju, ele é superficialmente visto só como um guerreiro, quando na verdade ele foi um órfão, que foi criado pela comunidade guaranítica daquela época, que até a psiquiatra Anaí Fonseca coloca que aquelas comunidades missioneiras, elas eram um mundo de regeneração em pleno mundo praticamente primitivo naquela época, trabalhando exatamente isso. Então, quando Cepé tornou-se órfão, com 10 ou 12 anos, ele foi acolhido pela comunidade, e essa comunidade o criou e o transformou nesse homem de valores, nesse herói que foi capaz de se sacrificar defendendo os valores daquela comunidade. Então é isso que se quer resgatar, porque ele é um símbolo também da rede de apoio à escola. Ela quer ser uma rede que inclui a comunidade dentro da escola para salvar aquelas crianças, aqueles jovens. Uma pergunta que sempre se faz é se Cepé vivesse em Amijuí no ano de 2015 e se tornasse órfão, o que a comunidade de Amijuí ia fazer por ele? Que tipo de adulto que ele iria se tornar? Então é uma reflexão que sempre se faz. Quando muito pertinho daqui, a 80 quilômetros, há 200 anos atrás, uma comunidade conseguiu colocá-lo num grande patamar de desenvolvimento humano pelo cultivo dos valores. Então, basicamente o movimento vem, faz essa onda e cada cidade escolhe, cada escola escolhe o que ela gostou mais, o que se adapta mais para a realidade dela, e a partir disso as entidades voltam e fazem projetos mais duradouros nessas escolas. Isso lá em Palmeira está indo tão bem que, enfim, nesse ano de 2015, que foi tão triste, assim, tão baixo astral, salários parcelados, a violência explodindo,
que a própria rede de apoio à escola, o grupo principal lá de Palmeira, chegou para nós, a promotoria, numa reunião e colocou: doutor, se nós organizar outro CPET Araju, podemos? Eu disse: olha, claro que pode. Nesse momento de crise não vai ter como vir o ônibus do Ministério Público, não vai como ter pagamento de diárias, enfim, para as pessoas de Porto Alegre. Mas se vocês conseguirem que as entidades aqui de Palmeira façam oficinas, um palestrante de fora eu consigo trazer. Né? E, para minha surpresa, elas conseguiram 44 oficinas. Né? Na primeira edição do CPET Araju, há 2 anos, teve 20 ao todo, somando as que vieram de fora e só 7 lá de Palmeira. Conseguiram 44, todas as escolas vão ser contempladas, e para aquelas que ficaram de fora em 2013, agora estão desesperadas por oficinas, né? E todas irão ter. Então, está sendo para nós um aprendizado de uma onda do bem, que ela é possível, né? Uma onda com base nesse trabalho em rede, enfim, nessa horizontalidade, nessa humildade, nessa aceitação, né? Porque para trabalhar ali o espírita tem que aceitar algumas diferençazinhas da Brahma Kumaris. É muito parecido, é quase igual, mas tem uma que outra diferençazinha. Mas nós somos acostumados, pelas nossas várias encarnações, a só nos focar na diferença, né? A sermos assim discriminadores, por assim dizer, de quem pensa diferente, né? Mas a proposta da regeneração é diferente, né? Então o movimento está nos mostrando a riqueza que é focar no que tem em comum e a força que surge quando várias entidades deixam as diferenças de lado e se focam no comum. Inclusive os ateus a gente aceita, né? Temos ali entidades laicas, enfim. É porque mesmo os ateus estão buscando uma transcendência, né? Tem uma revista Veja desse ano que saiu na época da Páscoa e que tem na capa o Cristo crucificado. E tem uma parte da reportagem que diz, que fala de ateus que estão praticando meditação para buscar uma transcendência nessas vidas. É isso que está lá. Eu separei essa revista está lá comigo, né? Porque a maior transcendência que nós podemos buscar, a maior unidade é nos valores. Jesus se preocupou mais com os valores, né? Ele quer que os valores dele sejam implantados na terra. Se alguém pratica os valores, mas não acredita nele, eu ouso dizer que ele não se importa, né? Se bota em prática o que ele ensinou, vai chegar um momento que ele vai reconhecer, enfim, né? Ele também vai desencarnar e vai ter uma grata surpresa, né? Quando desencarnar, né? O que importa, nós estamos aqui na Terra para aprender a colocar em prática. Então o movimento ele funciona assim, né? Lá em Palmeira das Missões, uma coisa que está muito forte é o programa Vivendo Valores da Educação da Brahma Kumaris. E o Conte Mais, que a Sociedade Espírita está desenvolvendo, é muito forte também em algumas escolas. Uma oficina que nos surpreendeu foi uma oficina chamada Caminhos para a Maturidade na Adolescência, que foi montada por um médico pediatra lá de Palmeira das Missões, que se chama Gilberto Feldens. Ele é o médico que fez essa oficina em nome de 4 entidades, né? Em nome da 15ª Coordenadoria Estadual de Saúde, ele é médico do Estado, em nome da loja maçônica que ele faz parte, em nome do Lions Club que ele faz parte, em nome do capítulo Demolei, que é tipo uma juventude maçônica, né? Grosso modo, que ele também, né? Enfim, ele é altamente envolvido, e em nome dessas 4 entidades ele criou essa oficina, que é uma palestra para jovens. Ele é muito bom nisso aí, né? Então ele fez lá a oficina dele em Palmeira. Quando houve o CPET Araju em Passo Fundo, eu
convidei as entidades de Palmeira para irem fazer, e lá eu quase me magoei, por assim dizer, porque elas gostaram tanto que fizeram mais oficinas em Passo Fundo do que tinham feito em Palmeira. Né? Magoei de brincadeirinha, né? Porque o que nós queremos é que cresça mesmo. E o Gilberto, pela mão invisível, caiu lá no Colégio Marista Conceição, onde ele tinha feito o primeiro e segundo grau dele. Isso sim, foi escolhido assim, sem os padres saberem que ele tinha passado por lá. Então, quando o Gilberto chegou lá, foi uma emoção mútua, assim, né? Quando ele fez aquele trabalho belíssimo para todo o ensino médio, lá num salão imenso, né? Até o filho da promotora estava lá. Então, foi que nós sabemos que não tem essa coisa de uma casa, nós sabemos que não tem. Mas, tudo isso para dizer que, a partir disso, ele já voltou em dezenas de escolas em Passo Fundo, até em outras cidades da região, né? Multiplicando essa oficina dele quase ao infinito. Isso eu fiquei sabendo por acaso, porque nós não temos controle do que acontece nessa onda do bem, né? E nem queremos ter, porque se tivéssemos controle, de alguma maneira nós estaríamos limitando, não é isso, né? Então, foi mais de 20 vezes que ele repetiu isso aí em nome do movimento CPA. Né? Lá em Santo Ângelo, eu não sei qual foi o legado, né? A colega Rosângela, que agora está em Santa Maria, né? Que é a mãe do movimento CPA de Araju, como nós chamamos, né? Ela acompanha, enfim, os desdobramentos em Santo Ângelo e cada cidade escolhe, né? Cada escola, enfim. Mas está sendo uma coisa muito rica, muito boa, né? Nós fazemos esse marketing do movimento CPA de Araju, que realmente, né, é muito bom. É um mundo de regeneração, né? Ele não vai chegar assim num passe de mágica, eu acho. Né? A partir de hoje, né, 29 de novembro de 2015, estamos no mundo de regeneração. Não. Ele vai começando com uma iniciativa aqui, outra ali, né? Algo que está surgindo também no movimento, essa questão das APACs, como forma de execução penal, que é uma experiência do presídio sem grades e sem cadeado. Outra experiência que veio, a mediação comunitária, ou seja, na própria comunidade fazer mediação de conflitos. E um dos palestrantes falou duas coisas que me disse: ué, mas isso aí parece um movimento espírita. Ele disse: o fundamento da mediação comunitária é o amor ao próximo. E outra coisa que ele disse: ninguém passa por um processo de mediação comunitária e sai dele a mesma pessoa que era quando entrou. Quem disse isso é o promotor Francisco Landim, lá do Ceará, no movimento CPA de Araju da Restinga, em setembro deste ano. Então é uma série de coisas. O Conte Mais está crescendo muito dentro do movimento CPA, o Vive da Brahma Kumaris, né? A Escola da Ponte do professor Pacheco está entrando no Rio Grande do Sul com uma mãozinha do índio CPA de Araju, lá da espiritualidade. Então, está sendo um canalizador de boas iniciativas. Está sendo um dos portais para o mundo de regeneração. Né? É muito bom. Mas, por ser muito bom e muito inovador, não são todos os corações que recebem bem no primeiro momento. No segundo momento, eu garanto, que foi o que houve lá em Palmeira, né? Hoje lá, ninguém é contra mais. Talvez um que outro fundamentalista, assim, de alguma religião, assim, né? Ainda seja, né? Meu Deus, meditação, né? Tem uns que não aceitam meditação em hipótese alguma, né? Aí ficam de fora do movimento. Meditação não está na Bíblia, né? Tem uns que dizem assim, né? Interpretam errado, porque o que Jesus ia fazer lá no deserto, né? Então, enfim, né? É muito bom
Como que vai ser o crescimento disso, nós não sabemos, porque os atrapalhos estão surgindo. A própria crise do Estado está sendo um empecilho, né, na parte que o Ministério Público faz, mas o grupo de voluntários continua aí firme, né, e eu creio que ele vai continuar crescendo, né. Tem que, de alguma maneira, conquistar o promotor ou um dos promotores da cidade para que isso aconteça. De repente, quem tem acesso a algum dos promotores fale, né, o senhor já ouviu falar do movimento CEPET Araju? Se o senhor quiser fazer, nós estamos prontos aí para ajudar, já temos uma comissão, né? Aí isso pode ser uma sementinha para abrir o campo mental para ir começando. E aí? É isso? Então, devolvemos para a Yara. Bem, então nós agradecemos ao João também pela sua colaboração nessa tarde, em torno da temática que aqui nos reuniu, sobre espiritualidade e dependência química. Agradecemos também a todos vocês que permaneceram conosco, né, no nosso aprendizado, porque isso também já é uma formação de rede, né, isso também já é um desejo, né, de a gente fazer alguma coisa para poder ajudar essa situação difícil. Aqui na casa nós temos o grupo Apoio Fraterno, como falamos, né, se alguém tiver interesse, o pré-requisito básico é estar inserido num grupo de estudos da doutrina espírita, e a partir daí, então, nós podemos ajudar a dar os encaminhamentos, se essa pessoa pode participar conosco também, como voluntário. Então, nós, mais uma vez, agradecemos a todos. Queremos dizer que temos, então, um lanche aguardando por nós, e depois das 20 horas, quem quiser permanecer por aqui, nós estaremos aqui, a casa vai ficar aberta. Às 20 horas, então, a palestra do João Paulo sobre a lei de causa e efeito. Então, eu pediria para o César me fazer a prece de encerramento. Então, vamos, nesse momento, juntos, agradecer por termos passado uma tarde sublime de conhecimento, de reflexões, que possamos levar para os nossos lares essa harmonia, esta paz, as bênçãos que recebemos aqui, que os ensinamentos desta tarde também se instalem em nossos corações, que possamos assimilá-los, utilizá-los no nosso dia a dia, na nossa vida, e sempre buscando o Divino Mestre Jesus para modelo, guia, para os passos que devemos seguir, que as suas bênçãos estejam junto aos nossos corações, que a paz de Deus, que essa infinita harmonia esteja junto a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Como nós vínhamos anunciando, então está conosco para fazer a palestra sobre a lei de causa e efeito o João Paulo Bittencourt Cardoso, ele que mora na cidade de Sarandi com sua esposa e 2 filhas e atua como promotor público na cidade de Palmeira das Missões. O João Paulo é expositor espírita e é colaborador da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Então é com grande alegria que nós passamos a palavra para o João, ele que esteve conosco à tarde também no seminário que nós desenvolvemos aqui
juntamente com outros expositores, sobre a dependência química e a espiritualidade. Então, João, que nós possamos ter bons momentos. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, boa tarde. Bons momentos já estão sendo, pelo menos desde um pouquinho antes das 5 da tarde, quando eu me uni a este grupo, nesse trabalho que vem iluminando a casa e a cidade aí desde o começo da tarde. Obrigado, Yara, César, trabalhadores aqui da casa, por este convite. Então, nosso propósito hoje é falar sobre um dos temas mais básicos e também dos mais importantes para nós enquanto encarnados aqui na Terra, que é refletir um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. Eu vou pedir licença para no transcorrer aí da fala tomar uns goles d'água, porque é a segunda do dia, né? Então nós iniciamos a introdução deste assunto com uma passagem que é relatada pelo médium Divaldo Pereira Franco em uma palestra chamada O Anjo da Noite, que é uma palestra dele, enfim, que circula pela internet, por CDs, enfim, que é uma passagem da história do médico e escritor inglês Joseph Cronin, que viveu encarnado entre nós aqui na Terra, então, entre 1896 e 1981. Cronin se notabilizou no primeiro momento como médico, se tornou um dos médicos mais importantes de Londres, e no segundo momento decidiu se dedicar à literatura e se tornou um dos maiores nomes de todos os tempos das letras inglesas. Autor de várias obras famosas, como A Cidadela, O Jardineiro Espanhol, Pelos Caminhos de Minha Vida e tantas outras. Então, segundo nos narra Divaldo Franco, nessa sua fala, em certo momento do início da carreira de Cronin, enquanto médico em Londres, ele se dedicava ao trabalho de caridade numa instituição situada em Northumberland, que na época era uma cidadezinha ao norte de Londres, hoje integrada àquela enorme urbe. Era um hospital para crianças, tocado então por missionárias religiosas. Em certa noite, Cronin foi acionado pela Madre Superiora para atender ao caso de uma menina de 7 anos que tinha sido acometida de difteria, uma moléstia que naquela época não tinha tratamento. Enfim, era o caso dessa menina que estava muito mal, às portas da morte, tomada por esta infecção. Cronin, que fazia esse trabalho caritativamente, se dirigiu à noite a este hospital e, fazendo rápida inspeção do caso, verificou que era realmente sério, enfim, que a infecção tinha tomado o aparelho respiratório daquela menina e que seria necessária, então, uma intervenção muito grave e muito rápida para salvar a sua vida. E foi a própria Madre Superiora, enfim, que fazia às vezes de auxiliar de enfermagem, que adiantou para o médico que seria necessário o tratamento cirúrgico, ou seja, fazer uma traqueostomia para possibilitar a respiração daquela criança, senão ela iria morrer por asfixia. Ao que Cronin chegou a redarguir a Madre Superiora da sua pouca experiência enquanto cirurgião, que isso poderia significar um risco para aquela criança,
Mas a madre lhe disse que era a única chance dessa criança ser salva. Ou se tentava e a criança tinha uma chance de sobreviver, ou era morte na certa nas horas seguintes. Então Cronin ingressou num pequeno lavabo que fazia às vezes de antessala cirúrgica e, nas suas palavras, foi neste momento em que a vi. Tratava-se de uma jovem de cerca de 20 anos de idade, cabelos ruivos, enfim, e que estava lá para trabalhar como enfermeira naquele procedimento cirúrgico e em todas as ocorrências daquela instituição. Tiveram a ocasião de conversar alguns minutos e, nestes momentos, a moça lhe contou que ela era da Escócia, era recém-formada, estava ali naquela noite para fazer o seu primeiro trabalho enquanto enfermeira, que tinha tido muitas dificuldades para conseguir se formar, era de família pobre, veio da Escócia, teve que fazer limpezas, enfim, em bares, restaurantes e hotéis para poder se sustentar, e aquela era a sua grande noite, estava ali para estrear como enfermeira. Prepararam-se todos na sala cirúrgica, a madre desenhou o campo cirúrgico e Cronin estava um pouco inseguro pela sua inexperiência enquanto cirurgião, e naquele momento ele se recordou que estava um pouco brigado com Deus, que enfim a sua religiosidade não estava sendo praticada a contento. Pediu alguns instantes, se aproximou da janela, onde viu aquela paisagem tipicamente londrina, do fog, enfim, daquela escuridão, o frio, o clima fechado, e balbuciou uma prece que tinha aprendido em sua infância e que todos nós conhecemos, que é a prece do Pai Nosso. Com a segurança que aquela elevação mental que veio a ele retornou rapidamente para a sala cirúrgica, apanhou o bisturi. O golpe tinha que ser certeiro, porque na área da traqueostomia passam as cordas vocais, passam vasos importantes, enfim, e qualquer erro poderia redundar na morte da criança. O golpe foi certeiro, imediatamente o ar começou a circular pela respiração normalizada, a face cadavérica da criança desapareceu, retomou a cor, e em 15 minutos o procedimento estava terminado, com a instalação de um cânula, enfim, por onde deveria ocorrer a respiração da criança. Com o procedimento terminado, Cronin se virou à jovem enfermeira e lhe disse: agora é com você. Você, como enfermeira, tem a função de velar ao lado da menina, sabendo que todo recém-cirurgiado tem uma tendência a atos involuntários de arrancar qualquer corpo estranho. Então, essa menina tem uma tendência de arrancar o cânulo. Se isto acontecer, o ferimento cirúrgico cicatrizará e a criança poderá morrer por asfixia. Ao que a menina lhe disse que ele estava consciente de seus deveres e que ele poderia ficar tranquilo. Pelo cansaço e pelo adiantado da hora, ele e a Madre Superiora se recolheram para dormir lá mesmo na instituição, e 1 ou 2 horas mais tarde ele ouve golpes sôfregos e insistentes na porta, desperta, abre a porta e vê que é uma jovem enfermeira. E já neste instante ele se dá conta, um grave erro aconteceu. Não pode uma enfermeira jamais sair do lado do leito de um recém-cirurgiado. E na jovem, enfim, com o olhar esgazeado, o rosto em febre, lhe diz: morreu. Ela morreu, doutor. E Cronin pensa: mas não pode ser, a cirurgia foi um sucesso. E rapidamente vai até o leito, eleva um pouco a luz,
verifica realmente que a criança estava morta, olha para a cicatriz cirúrgica, cicatrizado, encontra o cano no chão. A menina tinha morrido por asfixia, tinha arrancado o cano. Nesse instante, já com revolta, ele se vira para a enfermeira. Você dormiu, não é? E ela não consegue negar. Dormi, doutor. Ando muito cansada. Você é uma assassina. Você é uma infanticida. Cometeu um crime de negligência. És a responsável pela morte desta criança. Eu vou fazer imediatamente uma notificação ao Conselho de Medicina, porque o seu diploma precisa ser cassado e você precisa responder a um processo penal pelo crime que acaba de cometer. Ao que a moça começa a chorar, desesperada, mas Crone, irredutível, senta-se na máquina de escrever, que alguns aqui conhecem, sabem o que é, e outros não, né? Eu comecei a minha carreira há 20 anos numa máquina de escrever, né? Então o Crone se senta numa dessas e redige o texto, a denúncia que ele iria mandar para o Conselho de Medicina. Um pouco carregado pela emoção, mas foi absolutamente fiel aos fatos. E chama a jovem enfermeira e lhe pede para ler e para firmar, assinar aquela carta. E ela pega com a mão trêmula, uma caneta, lê, olha para Crone e diz: doutor, eu lhe relatei toda a dificuldade que foi para mim para conseguir me informar. Será que o senhor não pode me dar uma segunda chance? Segunda chance para quê? Para matar? Se na tua primeira oportunidade de trabalho tu já matou, quantas vezes tu pretende matar? 2, 3, 7, 10 vezes? Queres ser uma assassina em série? Não tem segunda chance nenhuma. Assine aqui que essa carta vai ser mandada para o Conselho de Medicina. A jovem trêmula assinou a carta e Crone, na manhã seguinte, voltou para sua casa, fechou-a no envelope, endereçou-a ao Conselho de Medicina, caminhou até outra aparelhagem que quase não existe mais, a caixa de correio, né? E quando ia colocar a carta na caixa de correio, uma voz interior lhe disse: tem certeza, doutor? Depois que essa carta entrar na caixa de correio, não tem mais volta. O processo se desenrolará e a moça irá sofrer as consequências. Crone estranhou aquele fenômeno, voltou para casa, abriu o envelope, releu, era absolutamente fiel à verdade. Estava um pouquinho emocionado, estava, mas aquilo era da verdade. Endereçou novamente. No outro dia voltou à caixa de correio e novamente: tem certeza, doutor? Será que o senhor não está sendo rígido demais? Depois que essa carta entrar aí dentro, não tem volta. E uma terceira, uma quarta vez o fenômeno aconteceu. Crone não conseguiu colocar aquela carta na caixa de correio. E nessa quarta vez, jogou a carta no fogo da lareira, esqueceu-se e tocou a sua vida para frente. É uma história que tem um belo final, mas só saberá dele quem esperar até o final da palestra. Tá? Porque agora nós vamos refletir sobre a lei de causa e efeito, da qual esta história é um excelente exemplo do ponto bonito e positivo da lei de causa e efeito. Para nós espíritas, que às vezes, trazendo heranças de outras religiões mais formais, por assim dizer, nós temos uma tendência de ver a lei de causa e efeito só do ponto de vista negativo, né? Quando, na verdade, a lei de causa e efeito é um instrumento extremamente positivo que está aí à nossa disposição para nos tornarmos realmente felizes, né?
Então, a lei de causa e efeito é muito parecida com a terceira lei de Newton, que diz que toda ação causa uma reação e que elas são iguais e opostas. Com certeza, quem frequenta centro espírita há mais tempo já viu algum palestrante espírita, para explicar isso aí, fingir que dá um soco na parede, né? Aí o palestrante diz: quando eu dou um soco na parede, a minha mão dói, porque da parede me devolve na mesma intensidade a força que eu desferi contra uma parede. Esse é um dos aspectos, é o aspecto da terceira lei de Newton, né? Mas o grande problema nosso é quando nós confundimos as duas e achamos que a lei de causa e efeito, como é trabalhada pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, que ela é exatamente igual à lei de Newton. Não é. Enquanto uma é uma lei física, pela qual tudo sempre acontece da mesma maneira, a lei de causa e efeito é uma lei moral. Isso quer nos dizer que eu tenho condições de, antes do efeito voltar, se a minha ação foi uma ação negativa, eu tenho plenas condições de, pela minha vontade, fazer coisas diferentes que mudem o curso da história. Então, enquanto essa noção nós temos que ter que a lei de causa e efeito é uma lei moral e não é uma lei física. E isso é uma diferença fundamental. E a lei de causa e efeito é uma lei educativa, não é uma lei punitiva. Deus nos dá a oportunidade de sentirmos os efeitos das nossas escolhas, para que nós possamos aprender com os efeitos das nossas escolhas e não mais repetir o que dá um efeito ruim e insistirmos no que dá o efeito bom. Este é o grande objetivo da lei de causa e efeito e é o grande objetivo da nossa reflexão na noite ou tarde de hoje. E nós vamos trazer muito rapidamente 4 curiosidades sobre a lei de causa e efeito, para também estimular quem ainda não faz parte de grupo de estudos a participar de um grupo de estudos para poder se aprofundar nestas questões. Então, a primeira observação: a lei de causa e efeito não se limita a uma só encarnação. Então nós podemos, na atual encarnação, estar recebendo efeitos de coisas que nós praticamos lá 2, 3 ou 4 encarnações atrás, mesmo que não nos recordemos disso, porque se nos recordássemos disso, seria o caos. Lembrar que a pessoa que está no teu lado, nesta palestra, pode ter te matado 4 encarnações atrás. Isso seria conveniente? Não, né? Por isso que essa lei do esquecimento é muito sábia, Mas nós já temos plenas condições de saber se a nossa relação no passado com alguém foi boa ou não, pela afinidade ou não afinidade que nós temos com ela nessa encarnação. Não precisa saber mais do que isso, No mais, a nova encarnação é uma chance nova, um recomeço para fazermos o certo, sem que as lembranças do passado nos atrapalhem. Então, a lei de causa e efeito é uma lei ampla, ela não se limita a essa encarnação. Sob o viés das aflições, dos sofrimentos, Allan Kardec trabalhou isso no item 6º do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, é o título desse capítulo. Lá no item 6, Kardec trabalha as causas anteriores das aflições, que são casos, por exemplo, assim, uma criança de 2 anos de idade que desenvolve um câncer terminal. Existe isso. A criança não fez nada nessa encarnação. Então, a nossa lógica nos mostra o quê?
que veio de outra encarnação. Casos deste jaez. E no item imediatamente anterior, o item 5, que nós recomendamos também a leitura, Kardec trabalha as causas atuais das aflições para nos mostrar que boa parte do que nós vivenciamos nessa encarnação são consequências do que nós fazemos nesta encarnação mesmo. Não dá para ficar pensando que tudo é coisa de vida passada, não. A maior parte são colheitas de semeaduras desta encarnação mesmo. Muito interessante a leitura destes dois itens. Outra curiosidade aí para os estudantes da doutrina espírita, e quando nos pediram este tema, lá no comecinho do ano, foi a Sociedade Espírita Caminho da Luz de Passo Fundo que nos pediu, a primeira coisa que eu fiz foi correr no Livro dos Espíritos procurar o subtítulo Lei de Causa e Efeito. Isso que eu já li 3 vezes, 2 escrito e uma em áudio, Mas, na verdade, não há um item destacado da codificação espírita sobre uma lei de causa e efeito. Allan Kardec trabalha isso em todas as obras básicas, lá no Livro dos Espíritos, sobre a lei de liberdade e o livre-arbítrio. E se nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, é uma consequência natural que respondamos pelas consequências de nossas opções. Trabalha isso lá no céu e no inferno, a 4ª obra básica da codificação, principalmente nas mensagens mediúnicas no final, onde vários espíritos contam o que eles passaram após a desencarnação, como consequências diretas de suas opções enquanto encarnados. Enfim, não há um título específico, Em várias obras da codificação, o tema é trabalhado. Uma terceira observação: lei de causa e efeito não é a mesma coisa que a lei do karma. Tem muito espírita falando, por exemplo, assim: esse marido é o meu karma, essa mulher é o meu karma, Quando na verdade nós pegarmos emprestada essa denominação que vem lá das religiões orientais, não é uma coisa exatamente apropriada. Porque enquanto a lei do karma é daquela coisa passiva, enfim, eu tenho que aguentar no osso do peito o que vier, a lei de causa e efeito, como é tratada pelo Espiritismo, é uma lei progressiva. Ou seja, ela me autoriza a fazer de tudo o que está ao meu alcance para trabalhar aquela situação afligente que por um motivo ou por outro, em certo momento da vida, chega para mim. Se eu piso num espinho, é óbvio que eu posso levantar o pé e tirar o espinho. Se eu tenho uma doença, é óbvio que eu posso usar todos os recursos da medicina para me tratar dessa doença. Porque se novos remédios chegam, se novos tratamentos são criados, é porque Deus permite que isso exista na Terra e eu posso usar. Então, não é exatamente a mesma coisa. Eu estou com meu pai doente, enfim, uma situação complicada. Os mais próximos aí sabem, Inclusive tive que desmarcar alguns compromissos para ficar com ele. E nessas semanas lá com ele, eu não tinha tido essa experiência dessa encarnação. Quando tu fica com uma pessoa doente, tu acaba vendo mais novela, E esse é um hábito que em casa nós tínhamos abolido há alguns anos. Mas eu tive a ocasião de no fim da tarde ver, vale a pena ver de novo, algo assim, uma novela chamada Caminho das Índias, que foi um delírio criativo da Glória Pérez, enfim, que foi um grande sucesso. E numa das cenas nós temos o Márcio Garcia, que era um Dalit, que era daquela classe social dos excluídos, dos mais pobres, mas foi um Dalit que se deu muito bem no mundo capitalista, ficou muito mais rico do que os brahmanes e entrou num clube de elite dos brahmanes para jogar um jogo daqueles, e quando se deram conta que ele era um Dalit, ele foi espancado.
né? Então, a lei do karma, ela surgiu na Índia para acalmar socialmente essas pessoas excluídas, criando para elas um fundamento de que se nascer um Dalit, tem que morrer um Dalit, tem que sofrer, tem que praticar os piores trabalhos e não tem escolha. Então, a lei do karma, por essa acepção, é uma lei passiva, diferente da lei de causa e efeito, que é uma lei progressiva e nos dá todas as oportunidades de fazer diferente. Então, não devemos nos confundir. Esse fundamento lá no site do Richard Simonetti, cujo endereço está aí. E a quarta observação que nós colocamos é esta aí. Eu, como moro numa cidade e trabalho em outra, e tenho mais de 1 hora por dia no trânsito, comecei a usar os áudios, né, com muita frequência. Escutei já o Livro dos Espíritos, o Evangelho, comprei lá no Congresso Espírita agora O Céu e o Inferno, um outro companheiro comprou a Gênese, vamos trocar, né? Enfim, e para preparar essa palestra, eu encontrei na internet e baixei só o áudio, um programa espírita muito interessante lá no YouTube chamado Programa Transição. Recomendamos. Tem 2 sobre a lei de causa e efeito. Um deles pegando mais esse lado da lei de ação e reação, e o segundo já focando esse norte do amor que cobre a multidão de pecados, que é como nós vamos concluir, né? Então, no programa número 182, nós encontramos essa colocação do Milton Felipe, que é um pesquisador espírita lá do sudeste do país, que ele diz assim: expiação é uma palavra católica. Aparece no Espiritismo porque os espíritos que trataram dessa matéria tinham uma origem católica. A linguagem era católica. O Espiritismo nasceu na França, no momento cultural católico. A palavra expiação significa efeito, significa consequência. E é muito interessante para nós, porque às vezes a gente pega esse viés católico, não o católico do Papa Francisco, do Papa João XXIII, da Igreja Contemporânea, não. Mas esse católico lá da época da codificação, e pensamos mundo de provas e expiações, essa coisa cinzenta, essa coisa pesada. Aí eu estou aqui para expiar, né? Não é uma coisa muito mais suave, muito mais leve, pensar em mundo de provas e consequências, do que mundo de provas e expiações? Porque, na verdade, nós estamos aqui para vivenciar consequências que podem ser positivas também. E não só expiações. Né? Então, é uma reflexão interessante dessa aí. E nós sempre perguntamos, esse momento que nós estamos vivendo agora, bateu 8h30 da noite, ali no relógio, na minha frente, do dia 29 de novembro de 2015, esse exato momento em que nós estamos aqui nessa casa de luz, é um momento bom ou não? É um momento bom. Então, significa que coisas boas nós já fizemos para merecermos estar aqui, né? E o que será que nos virá pelas sementes que nós estamos plantando nesse momento? Tanta gente em casa, tomando cerveja, assistindo coisas ruins do Fantástico, focando só no negativo, e nós aqui trabalhando o que há de mais importante na gente, que é a espiritualidade. Então nós temos que ver por esse lado também essa lição da lei de causa e efeito. E muito rapidamente, para refletir sobre a lei de causa e efeito, nós temos que refletir sobre os atributos de Deus. Por isso o convite ao grupo de estudos. Quem ainda não faz parte, né, nesta casa espírita ou em alguma das outras casas aqui de Juí, para aprofundarmos nesta questão. Essa é a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que tem 1019 questões. Kardec perguntou o que é Deus. Por que ele não perguntou quem é Deus? Ele perguntou o que é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus,
ele já estaria limitando, né? Estaria se concentrando naquela figurinha que muitos ainda têm na cabeça, principalmente quando chega o Natal, porque é parecido com o Papai Noel, né? Aquele velhinho de barbas brancas, sentado lá no trono, lá no céu. E muita gente ainda pensa, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, e eu tenho cabeça, ombro, joelho e pés, como canta na Peppa Pig, né? Deus também tem. Tem gente que pensa assim, né? Quando na verdade nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, sim, mas não como corpo, e sim como espíritos. Isso é muito importante. O corpo é só uma condição momentânea nossa, nesse estágio evolutivo em que nós estamos vivendo, que é muito mais próximo ainda do homem das cavernas do que do anjo. A Terra está mais no começo da caminhada do que no ponto de chegada. Chegando no tema da dependência química, eu li há pouco tempo atrás um acórdão em que uma desembargadora citava um estudo científico que diz que o usuário de crack volta à condição do homem de Neandertal. Ou seja, nós estamos ainda próximo dele. Mas, apesar de pela nossa imperfeição nós não termos ainda condição de saber exatamente o que é Deus, precisamos evoluir muito espiritualmente para aumentar a nossa compreensão, principalmente na sensibilidade. Nós já temos condições de saber que necessariamente Deus tem essas 6 características aqui. E isso ele tem que ter, porque se ele não tiver uma dessas características, ele não é mais Deus, e Deus é outro que não é ele. Então, necessariamente, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e ali grifado, soberanamente justo e bom. Ou seja, não existe ser com mais justiça e mais bondade do que Deus. E isso ele necessariamente tem que ser. Se não tiver, ele não é mais Deus. Se existe o diabo ou o demônio com tantos poderes como Deus, quem é que é Deus? Qual dos dois? Se ele permite a existência de um ser eternamente voltado ao mal, então a nossa racionalidade já nos dá condições de perceber um monte de coisa. E uma dessas características que necessariamente Deus tem é ser soberanamente justo e bom. Então o raciocínio é muito fácil. Se Deus é soberanamente bom e justo, e em certos momentos da vida eu sofro, os meus sofrimentos são, se Deus permite, justos e bons. E se Deus é soberanamente bom e eu sofro por causa de Deus? Por causa de quem então? De mim mesmo. Eu sofro somente como consequência de opções minhas, assim como sou feliz quando começo a aprender isso e a usar a lei de causa e efeito a meu favor, quando entendo isso, que é isso o que nós colocamos nessa lâmina, Então, já indo para as nossas conclusões, o Roosevelt andou por aqui nas últimas semanas. Ele esteve em Palmeira e em Panambi algumas semanas atrás. Você esteve aqui, não? Então, para citar o Roosevelt, e foi interessante que quando nos pediram essa palestra lá no Caminho da Luz em Passo Fundo, eles convidaram, enfim, vários expositores, inclusive o menos gabaritado é esse que vos fala, mas eles convidaram porque Sarandi fica perto de Passo Fundo, então era fácil de ir. E no ano anterior o Roosevelt tinha feito a semana inteira deles. Então, como no ano anterior teve o Roosevelt, nesse ano a gente buscou alguma coisa do Roosevelt. E isso nós tiramos também do YouTube,
de um canal que é A Voz do Espiritismo. Palestra proferida em 7 de novembro de 2013 no Centro Espírita Irmã Angélica. Né? E o Roosevelt lá disse isso. Tem espírita que diz que a lei de Deus tarda, mas não falha. Espírita, nem tarda, nem falha. É imediata. Nós pensamos mal de alguém, um segundo depois temos a consciência magoada. Nós desejamos o mal para alguém, um segundo depois somos tristes. A lei de Deus é imediata. Fica para outra oportunidade somente quando há necessidade de juntar várias peças. Mas a lei de Deus é imediata. Então, com isso a gente reflete, por exemplo, sobre a questão do perdão. Se eu tenho raiva de alguém que me fez alguma coisa, isso ainda nos acontece. Estávamos estudando hoje de tarde que somos humanos. Temos ainda reações. Mas, se alguém me fez alguma coisa que me deixou magoado, com raiva, aquilo fica me remoendo internamente. Sempre que a pessoa vem à minha mente, aquilo volta, me fazendo mal. E às vezes a pessoa lá, tocando a vida dela, nem ligando para mim. Fez e não está nem aí. E eu sofrendo, remoendo. No instante em que eu consigo perdoar do fundo do coração e tirar esse fardo de dentro de mim, quem é o primeiro que se beneficia disso? Sou eu mesmo. O outro não estava nem aí, continua nem aí, tocando a vida dele para frente. Então é a maior prova disso, se eu consigo transformar um sentimento negativo, um ódio, um rancor, em perdão, no instante que eu faço isso, eu já me sinto bem. Né? Então é uma grande verdade, a lei de causa e efeito é imediata.